Olá, graça e paz. Tudo bem com você e com sua família? Louvado seja Deus, motivo de alegria. Estamos aqui mais uma vez para comentar o capítulo 43 de Gênesis, né? Aqui vai revelar que os irmãos vão fazer de tudo, né, para voltar, porém seu pai não quer deixar, porque eles tinham que voltar e trazer Benjamim, o irmão de José, de pai e mãe. Amém? Os outros irmãos só eram por parte de pai. Já Benjamim não. Era seu irmão, por parte de pai e mãe, havia ficado com seu pai. Eles vão relutar, mas a fome persiste e é gravíssima. E não tem mais o que fazer. Então, Israel vai liberar eles para voltarem e eles vão voltar com Benjamim. Quando eles retornam, José já vai hospedá-los na sua casa, né, e vai levar eles e vai dar um banquete. E é interessante, nesse banquete ele vai colocar cada um no seu devido lugar. Então é interessante, muito interessante, né? Diz assim, chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham irmãos, né? E esse presente, ele era composto com o melhor da terra, amém? Então vai vir o quê? Jacó vai mandar eles levarem, né? Bálsamo, mel, aromáticas e mirra, nozes de pistácias e amêndoas. Amém? Então era o melhor mesmo. Então nós vemos aqui que Israel aceitou com relutância o inevitável, pois a fome persistia de forma grave, né? E ele vai mandar bálsamo procedente de Gileade, mel silvestre, aromática e mirra, que eram altamente valiosas no Egito, como ingredientes utilizados em cosméticos, perfumes e incensos para embalsamar os mortos. Nozes de pistácia era um produto fino e raro, e as amêndoas, que cresciam naturalmente em Canaã. Todos os presentes provam que eles haviam retornado a Canaã. Então, eles queriam demonstrar ao príncipe, né, ao grão-vizir do Egito e ao faraó, que eles não eram espiões. Realmente eles eram de Canaã. Então eles levam o melhor dessa terra. E quando José, né, chega a casa, todos que estavam ali entregando os presentes em sua mão se prostraram, disse o versículo 26. E José perguntou, pelo bem-estar, e disse, vosso pai, o ancião, de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam, vai bem o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Olha o sonho se cumprindo. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. Veja que o coração de José está muito ligado ao seu irmão, visto que Benjamim não fez parte da trama de vendê-lo como escravo. Realmente ele foi tirado, né, do meio da sua família e existia saudade, existia uma ligação de coração. E aqui José abençoa o seu irmão. José jamais esquece que é a graça de Deus, né, que o conduziu àquele lugar, que foi o sonho de Deus, a visão de Deus a seu respeito que havia levado àquele lugar. E quando ele se revela ao seu irmão, aos seus irmãos no capítulo 45, que nós vamos comentar bem em breve, nós vamos ver, né, essa visão de José. Então ele diz, Deus te conceda graça, meu filho. Versículo 30. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, servi a refeição. Serviram-lhe a eles a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não lhe era lícito comer com os hebreus, porquanto e é isso a abominação para os egípcios. Então era como se eles estivessem em mesas separadas, né? E José era servido numa mesa mais excelente, depois os irmãos, por ordem de cabeceira, depois os egípcios. Realmente era um banquete, amém? E eles estavam ali desfrutando, né, daquela comunhão e vendo, né? Então, apressando-se diante dele, o primogênito segundo a primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade, disse os homens se maravilharem entre si. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante dele.
A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que qualquer deles. Eles beberam e se regalaram com ele. Então houve um banquete aqui. Amém? Porque após esse banquete, José vai despedir os seus irmãos novamente e vai fazer uma outra estratagema para trazer esses irmãos de volta. Na verdade, eles queriam lhe ensinar uma lição. Amém? Então, nós precisamos entender que existem lições que Deus deseja nos ensinar. Porque muitas vezes nós temos um coração endurecido. Muitas vezes nós prometemos a Deus e não cumprimos. Fazemos votos e esquecemos dos nossos votos, né? E isso faz com que nós venhamos a ficar cada vez mais com um coração obscurecido, um coração duro. E é importante nós entendermos que no novo nascimento o nosso coração foi mudado. Esse coração duro de pedra é somente a carne, amém? A natureza não recriada que precisa ser crucificada. Nós recebemos um coração novo, um coração de carne, um coração mole, um coração sensível. E isso é o Espírito. E o Espírito deseja agradar a Deus. O Espírito deseja fazer a vontade de Deus, mas para isso ele precisa estar alimentado. Então José vai aos poucos quebrando, né, essa arrogância dos seus irmãos. Aqui eles já estão totalmente rendidos. Aqui eles já estão prostrados diante de José, diante do grão-vizir do Egito, sem saber que ele era seu irmão. Já estão diante, que eles falam, né, do rei de toda a terra. Então é importante nós atentarmos para isso e é importante nós observarmos isso. Existe uma vontade que é nossa e essa vontade, muitas vezes, não nos leva para o caminho de Deus. Mas existe a vontade de Deus. Essa daí é soberana, amém? E nós precisamos buscar conhecer a sua vontade. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é muito importante nós entendermos aqui nessa segunda descida dos irmãos de José ao Egito, que existe um propósito. E esse propósito ele é feito debaixo de uma direção. Aqui eles já trazem o melhor do Egito, aqui eles já se ajoelham, colocam o seu rosto em terra, eles estão querendo pegar os seus irmãos que estava lá como refém, né? E eu acho que José, ele vai até se admirar, porque demorou, viu? Enquanto eles comeram os primeiros alimentos, os primeiros grãos da primeira viagem, eles não se dobraram. Jacó, Israel não queria deixar os filhos descer, porque eles só poderiam descer se levassem Benjamim, o mais novo. E ele relutou, até que não teve mais o que fazer. Você já se viu em situações que você reluta, você luta contra a vontade de Deus e parece que vai sendo minguada essa sua relutância? Quanto mais você foge, pior fica. Então melhor é ceder, melhor é atentar, melhor é obedecer. Amém? Quando Samuel vai até Saul e ele diz assim, eu fiz toda a vontade do Senhor, aos olhos dele ele tinha obedecido, mas aos olhos de Deus ele estava em desobediência. E Samuel diz, que balido é esse que eu escuto? Que mungido é esse que eu escuto? Aí ele diz, eu trouxe o melhor dos inimigos para sacrificar o nosso Deus. E Samuel diz, e Deus se interessa mais em sacrifício ou em que se obedeça à sua vontade? E a resposta é, se obedeça à sua vontade. Que se obedeça à palavra de Deus. A obediência é melhor do que o sacrifício. Por quê? Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Rebelião é você se unir ao inimigo para não fazer a vontade de Deus. E isso é muito sério. E aqui eles estão diante de José novamente. E José vai liberá-los, mas ele vai fazer uma estratagema para deter os seus irmãos. Amém? Mas nós vamos ver isso somente amanhã no comentário do capítulo 44. Amém? Hoje nós ficamos por aqui.
Espero que você leia o capítulo 43. Não dá para a gente ler todo, mas é importante você ler. E leia até os 50. Quando completar, você volta novamente. Quero convidar você a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Temos nossa casa de oração, onde estaremos orando na presença do Senhor. E logo na sequência, nós temos nossa escola bíblica, com o discipulado. Hoje nós estaremos falando sobre o juízo eterno. Vem estar conosco, será uma grande bênção receber você e sua família. Se você não mora em Campina Grande, pode participar através das nossas redes sociais. Lembrando que o início do culto só no Facebook e a palavra tanto no Facebook como no YouTube. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.